Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, né? Vamos voltar a TOS, né? A nossa série clássica, mais especificamente ao 14º episódio da primeira temporada, intitulado A Consciência do Rei. Gente, esse é um episódio que eu considero daqueles emblemáticos, né? Aqueles clássicos, né, de TOS, né? Que realmente eles são episódios de referência. Por quê? Porque a gente vê ali, né, pela primeira vez, né, ou uma das primeiras vezes, onde a gente vê referências, né, muito profundas à literatura, sobretudo a Shakespeare. Né? A gente viu muitas referências a Shakespeare, né, no filme 6, né, A Terra Desconhecida, né? E nesse episódio, né, a gente mostrado bastante, né, referências a Shakespeare também. Né? Mas vamos falar do plot. Né? O Kirk, ele tem um amigo chamado Layton, né, que diz que houve uma descoberta de alimentos muito importante no planeta. Ele desvia, né, a rota da Enterprise, né, para falar com esse Layton aí, né, o Kirk, né. E aí o Layton convida o Kirk para assistir uma peça de teatro, e ele, que é de Shakespeare, né, e ele pede, né, para o Kirk, né, prestar atenção, né, no ator principal, né, que é Anton Karidian, né, e o Layton cisma porque cisma que o Karidian era Kodos, o executor. Né? Kodos, o executor, ele governou um planeta, né, onde deu fungo, né, nos alimentos, né, e ele decidiu que metade da população do planeta ia morrer e metade da população ia viver. Ele fez escolhas altamente eugênicas para isso, né? E ele simplesmente provocou um massacre, né? Ele foi um governante que provocou um massacre, né? Impossível a gente não se lembrar, né, dos genocídios, né, que os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial, uns 20 e poucos anos antes, né, desse episódio aí, né, no caso, né. E a gente também não sabe o que e na série, né, na história, né, se encontrou um corpo queimado que foi atribuído a Kodos, né, mas nunca se soube se o Kodos estava realmente vivo ou se estava realmente morto, né. Mesma coisa aconteceu com Adolf Hitler, né. Muita gente também não viu o corpo do Hitler, né, disse que o Hitler ele foi, de repente ele podia estar vivo, escondido na Argentina, na América do Sul, coisa e tal, né. Então essas associações de genocídio e de nazismo, né, com esse Kodos aí, o executor, essa coisa da eugenia também, né, que os nazistas também tinham aquela ideologia racista, né, são coisas muito próximas ali no episódio, né, que a gente sente que são muito próximas, né. E aí o que vai acontecer? O Kirk não dá muita ideia num primeiro momento, né, o que o Layton fala, né? O Layton, inclusive, chama a companhia teatral para uma festa, né, para um jantar na casa dele, né, e o Kirk não vai. Mas aí o Kirk fica meio ressabiado, ele começa a consultar o computador da nave. É um episódio que tem muitas consultas ao computador da nave, né? E aí ele começa a comparar o Kodos com o nosso Karidian, né? Ele vê que as fotos são muito parecidas, ele vê que só tem dados do Karidian depois, né, que o Kodos, né, foi dado como morto, né? Então o Kirk ele desce na superfície do planeta, ele vai na festa, ele começa a se envolver com Leonor, que é filha, né, do Karidian, né? Ele se apaixona por ela, inclusive, né? Mas aí ele encontra o Layton morto, né? E só havia 9 testemunhas, tá? Que tinham visto, né, o Kodos, né, e praticamente todas elas morreram, tá? 7 testemunhas já estavam mortas, né, e toda vez que uma testemunha que viu o Kodos morria, né, a companhia de teatro do Karidian estava por perto, né, isso daí foi uma coisa que o Spock investigou depois, né. E aí o Kirk ele vai, né, tentando investigar isso mais a fundo, né, ele vai dando mais ordens para a tripulação da Enterprise que o Spock não entende muito bem, o que vai fazer com que o Spock procure, né, investigar toda essa situação lá do Karidian, do Kodos, coisa e tal, né. Existia um tenente na Enterprise que tinha sido, entendeu, também testemunha ocular lá do Kodos, né, o Kirk transfere ele das comunicações para a engenharia como se estivesse rebaixando ele, né, mas o Kirk não deixa muito claro por que ele estava fazendo isso. O Kirk estava escondendo meio que o jogo, né, do Spock, né, só que o Spock, né, maravilhoso como sempre, ele foi lá, né, e com a lógica dele, com as consultas ao computador, ele foi vendo toda a situação, né, e aí ele chega, né, para o Kirk e fala com toda a convicção do mundo, né,
Karidian é Kodos, entendeu? Isso daí você não tem a menor dúvida disso, mas o Kirk ainda tinha algumas dúvidas, né? O Spock conta toda essa história pro McCoy, o McCoy também fica com algumas dúvidas ali, coisa e tal, né? Mas aí o que acontece? Há um atentado contra a vida, né, desse tenente, né? E o Spock vai falar, daqui a pouco vai ter um atentado contra você, capitão. E aí aparece um phaser em sobrecarga nos aposentos do Kirk, né? Que eles têm que procurar lá, né? Então também houve um atentado contra a vida do Kirk. E aí o Kirk vai falar diretamente com o Karidian, né? Que o Kirk fez, né? Ele meio que inventou um artifício lá para atrasar a viagem da companhia teatral e ele recebeu, né? A companhia teatral, ele deu uma carona para o outro lugar que a companhia teatral iria, né? Até para ele poder investigar melhor a situação. E aí ele vai conversar com o Karidian, né? Ele pede para o Karidian falar, né, um discurso do Kodos, né, que foi gravado, né, pelo computador da nave, para depois fazer uma comparação dos registros de voz, né, e o Karidian começa a ler aquilo, né, começa a ler o papel, né, começa a falar, mas depois ele vai aos poucos, né, abaixando o papel e olhando para o infinito como se ele soubesse aquele discurso de cor, né. Então, claro, né, ficou bem claro no episódio que o Kodos era o Karidian mesmo, né, e essa dúvida residual do Kirk e do McCoy, coisa e tal, baseada em critérios técnicos, como a comparação de voz não estava 100%, essas coisas todas, né, foi só vamos dizer assim, um artifício para estender um pouco mais o episódio, né. O que é interessante nisso, né, é que quando o Kirk se encontra com o Karidian, né, a filha do Karidian, a Lenore, que estava ali começando um romance com o Kirk, né, ela percebe que ela foi usada pelo Kirk, né, para o Kirk se aproximar do Karidian e atestar para ver se era o Kodos mesmo, né. E aí vai haver uma exibição da peça na Enterprise, né, que já tinha sido marcada, coisa e tal, né, com antecedência, né. E aí o nosso tenente, que foi recuperado pelo McCoy, ainda vai tentar matar o Kodos, né, mas o Kirk demove ele da ideia, né. Só que o Kodos está com aquele, vamos dizer assim, o Kodos, Karidian, né, que é a mesma pessoa, né, ele está, vamos dizer assim, interpretando Hamlet, né, mas ele está muito incomodado com tudo que está acontecendo, ele está realmente ali com um peso na consciência, né, e a filha dele chega e fala, não, você pode ficar sossegado que essas pessoas não vão mais te incomodar. Ou seja, era a Lenore, a filha do Kodos, que estava matando as testemunhas, né? Quer dizer, nesse ponto, o episódio se afastou um pouco do clichê óbvio de que seria, de repente, o Kodos que estava matando as outras testemunhas, né? E aí o Kodos pirou na batatinha, né? Que ele falou que a única coisa que ele ainda mantinha, vamos dizer assim, longe do sangue que estava nas mãos dele era a filha, e de repente a filha também está ali matando, né? Para salvar, para preservar o pai, né? E aí o que acontece? O Kirk escuta toda essa conversa, o Kirk vai prender os dois, né? O Kirk chama um segurança, né? Mas o segurança todo banana lá, né? Deixa, né? A Lenore roubar o phaser, né? Do segurança, e ela vai correndo pro palco e aponta o phaser pro Kirk, né? Que vai correndo atrás, né? E aí quando ela vai atirar, né? O Kodos se coloca na frente do Kirk, o Kodos recebe o tiro, né? E ele acaba caindo morto. A Lenore entra em desespero, né? Ela aos prantos fica lá recitando, né? Pedaços da peça de teatro, coisa e tal. A mulher pirou geral, né? E aí ela foi levada, vamos dizer assim, para tratamento, né? O McCoy falou, né, pro Kirk que ela nem se lembrava que ela tinha feito tudo aquilo, que ela ainda achava que o pai estava vivo, que o pai estava em turnê, coisa e tal, né? E o episódio termina com o Kirk ali meio entristecido, né? Porque ele tinha gostado da Lenore, coisa e tal. E o McCoy, e aí, você vai ficar aí cabisbaixo com essa situação toda? Aí o Kirk preferiu fingir, né? Que estava levando a vida adiante, né? Aí começou a dar ordem lá, né? Que ele estava conversando com o McCoy na ponte, né? E o McCoy falou, você já me deu a sua resposta. Então, como se, tipo assim, ele começou a dar, ele não respondeu diretamente ao McCoy, mas ele respondeu, né, indiretamente, né, dando as ordens, né, para os seus subordinados ali na ponte, como se a vida continuasse. Mas o episódio termina com um close bem grande do Kirk, né, com aquele sorrisinho maroto no rosto, né, de que, né, eu tô levando a vida adiante, mas depois ele acaba ficando com aquele semblante entristecido de novo, como se ele tivesse realmente acusado o golpe, de ver toda aquela situação que aconteceu, né, com Karidian, Kodos, né, e Lenore no caso, né. Então, quer dizer, é um episódio interessante, né, que fala essa questão, né, do genocídio, né,
fala que era um tema muito, vamos dizer assim, recente naquela época, né, na década de 60, né, que os genocídios nazistas tinham acontecido só 20 anos antes, né. É um episódio que você tem, né, boas interpretações do ator Arnold Moss, né, que fez o Kodos, e da Barbara Anderson, que fez a Lenore, né. Eles atuaram muito bem, né. É um episódio que os diálogos são muito bem escritos, não só no que se refere às citações das peças de Shakespeare, né? Não só isso, né? Mas os próprios diálogos entre o Kirk, né, e Caridian, entre o Kirk e Lenore, né, foram diálogos muito bem escritos, né? E o episódio é muito bacana nesse sentido, né? É um episódio muito interessante nesse sentido, que trabalha, né, o desenvolvimento um pouco do personagem do Kirk, né? Você vê, inclusive, o Kirk, o McCoy e o Spock ali batendo um pouco de boca entre os três ali sobre a questão de se Caridian é Kodos ou não, né? Interessante a gente ver isso também, né? Que eles têm um momento ali brabo de desentendimento por causa disso, né? Então é um episódio muito bem escrito, é um episódio que tem diálogos muito bons, ao contrário do que a gente vê em outras séries por aí que se dizem ser de Jornada nas Estrelas, né? Mas deixa quieto, tá? Gente, vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial à disposição de vocês, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.